Hoje eu vou compartilhar com você uma verdade bíblica que pode revolucionar completamente sua vida e sua família. Uma verdade que muitos pastores hesitam em ensinar, mas que está claramente escrita nas Escrituras. Os objetos que você permite em sua casa podem estar bloqueando as bênçãos que Deus quer derramar sobre sua vida. Imagine por um momento um encanamento entupido. A água está lá, pronta para fluir, mas algo está impedindo que ela chegue ao seu destino. Por mais que você abra a torneira, por mais que você force, a água não consegue passar, porque há um obstáculo no caminho. Assim acontece na vida espiritual. Deus tem bênçãos preparadas para você: prosperidade, saúde, paz, relacionamentos restaurados, sonhos realizados. Mas pode haver objetos em sua casa que estão funcionando como entupimentos espirituais, impedindo que essas bênçãos fluam livremente para a sua vida. Isso é possível? Você pode estar perguntando. Objetos físicos podem realmente afetar minha vida espiritual? A resposta está na própria Bíblia, e ela vai surpreender você. Em Deuteronômio 7, 25, 26, Deus deu uma instrução muito clara ao povo de Israel. As imagens esculpidas de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela é. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Você percebeu o que Deus disse? Se você trouxer para sua casa objetos que ele considera abominação, você mesmo pode se tornar anátema, ou seja, amaldiçoado, separado das bênçãos divinas. Isso não é superstição, isso não é fanatismo, isso é palavra de Deus, clara e direta. Josué entendeu isso perfeitamente. Em Josué 7, quando Israel foi derrotado em Ai, Deus revelou o problema. Acã havia escondido em sua tenda objetos amaldiçoados da cidade de Jericó. Por causa de objetos em uma única casa, toda a nação sofreu derrota. Quando os objetos foram removidos e destruídos, a vitória voltou. Um objeto, uma casa, consequências para toda uma nação. Gideão também compreendeu essa verdade. A primeira coisa que Deus mandou ele fazer antes de libertar Israel não foi recrutar um exército ou desenvolver uma estratégia militar. Foi limpar sua própria casa. Em Juízes 6:25, Deus disse: derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está junto a ele. Primeiro, limpeza espiritual do lar. Depois, vitória na batalha. Agora, deixe-me ser muito prático com você. Que tipo de objetos podem estar bloqueando suas bênçãos hoje? Primeiro, imagens e objetos de outras religiões. Você pode ter ganho de presente, pode achar só decoração, pode até considerar arte, mas se representa divindades pagãs, se está ligado a práticas espirituais que não glorificam Jesus Cristo, pode estar criando uma porta de entrada para influências espirituais negativas em sua casa. Buda risonho, elefantes com a tromba para cima, pirâmides esotéricas, cristais para energizar ambientes, apanhadores de sonhos, olhos turcos, horseshoe, duendes da sorte. Todos esses objetos, por mais inocentes que pareçam, representam crenças espirituais que não vêm de Deus. Segundo, objetos ligados ao ocultismo. Cartas de tarô, mesmo que você nunca use. Livros sobre bruxaria, mesmo que sejam ficção. Pentagramas, símbolos esotéricos, objetos de umbanda ou candomblé que alguém possa ter deixado em sua casa. Ouija boards, cristais energizados, pirâmides para meditação. Em Atos 19:19, quando os cristãos de Éfeso se converteram verdadeiramente, muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Eles não guardaram como curiosidade ou lembrança.
Eles queimaram tudo. Terceiro, heranças com cargas espirituais negativas. Aquele anel da vovó que praticava espiritismo. Aquele quadro da família que sempre esteve ligado a brigas e divisões. Aquela joia que pertenceu a alguém que morreu em circunstâncias trágicas ou que vivia em pecado. Não estou dizendo que toda herança é amaldiçoada, mas se um objeto está consistentemente associado a problemas, conflitos, doenças ou azar em sua família, pode ser hora de considerar se ele não está carregando influências espirituais negativas. Quarto, presentes dados com más intenções. Aquele presente que alguém te deu quando estava com raiva, com inveja, desejando seu mal. A Bíblia fala sobre presentes que parecem bênção, mas carregam maldição. Provérbios 18:16 diz: o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Mas também existe o presente dado com má intenção. Se você recebeu algo de alguém que você sabe que não te quer bem, que tem inveja da sua vida, que falou mal de você, ore sobre esse objeto. Peça a Deus para revelar se ele deve permanecer em sua casa. Quinto, objetos que alimentam pecados. Aquelas revistas que despertam lascívia. Aqueles DVDs que glorificam violência ou imoralidade. Aqueles livros que plantam sementes de rebelião, amargura ou incredulidade. Aquela bebida alcoólica que tem sido tropeço para você ou para alguém da família. Paulo disse em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se um objeto em sua casa não pode glorificar a Deus, talvez ele não devesse estar lá. Agora, antes que você pense que estou sendo radical demais, deixe-me contar o que aconteceu na minha própria vida quando entendi essa verdade. Eu tinha em casa um presente que havia ganhado, um objeto decorativo que eu achava bonito e inofensivo. Mas após ouvir uma pregação sobre esse tema, senti no meu espírito que deveria orar sobre aquele objeto. Durante a oração, o Espírito Santo me revelou que aquilo tinha uma ligação espiritual que não era de Deus. Quando eu removi aquele objeto da minha casa e o destruí orando, algo sobrenatural aconteceu. Problemas que persistiam há meses começaram a se resolver. Portas que estavam fechadas começaram a se abrir. Paz que havia sido roubada voltou ao meu lar. Coincidência? Não creio. A Bíblia é clara. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6:14. Isso não se aplica apenas a relacionamentos. Aplica-se a tudo o que permitimos em nosso ambiente, em nossa vida, em nossa casa. Talvez, neste momento, o Espírito Santo esteja trazendo à sua mente algum objeto específico. Talvez você esteja lembrando daquele presente, daquela decoração, daquele livro, daquele quadro que sempre causou um incômodo inexplicável em seu espírito. Não ignore esse incômodo. Pode ser Deus falando com você. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Se você é filho de Deus, você tem a capacidade de discernir espiritualmente o que edifica e o que destrói, o que abençoa e o que amaldiçoa. Oração. Tire isso da sua casa agora, o objeto que está bloqueando suas bênçãos. Bloco 2. Continue comigo, meu querido irmão, minha querida irmã. Agora que o Espírito Santo abriu seus olhos espirituais para reconhecer o que pode estar bloqueando suas bênçãos, chegou o momento mais poderoso, aprender como fazer a limpeza espiritual completa da sua casa e consagrá-la totalmente para a glória de Deus. Essa não é uma fórmula mágica ou um ritual supersticioso. É um ato de fé baseado em princípios bíblicos sólidos que tem transformado milhares de lares ao redor do mundo. Primeiro, quero que você compreenda o que realmente acontece quando você consagra sua casa ao Senhor.
Em 1 Reis 8, quando Salomão dedicou o templo, a glória de Deus desceu de tal forma que os sacerdotes não conseguiam ministrar. A presença de Deus encheu completamente aquele lugar. Sua casa pode se tornar um santuário. Não um templo religioso, mas um lugar onde a presença de Deus habita, onde seus anjos acampam, onde suas bênçãos fluem livremente. Mas para isso acontecer, ela precisa estar limpa espiritualmente. Deixe-me ensinar você o processo bíblico de limpeza e consagração, passo a passo. Passo 1. Exame espiritual completo. Assim como Gideão teve que identificar e remover os altares pagãos, você precisa examinar sua casa com olhos espirituais. Pegue um papel e uma caneta e caminhe por cada cômodo da sua casa orando. Senhor, revela-me tudo que não te agrada aqui. Examine cada objeto, cada quadro, cada decoração, cada livro, cada DVD. Não se apresse. O Espírito Santo vai tocar em coisas específicas. Você vai sentir um incômodo, uma inquietação interior quando olhar para determinados objetos. Anote tudo que vier ao seu coração. Mesmo que pareça bobagem, mesmo que você tenha dúvidas, é melhor pecar por excesso de zelo do que por negligência espiritual. Passo 2. Remoção completa e definitiva. Quando Josué descobriu os objetos amaldiçoados na tenda de Acã, ele não os escondeu em outro lugar, ele não os doou para outra pessoa, ele os destruiu completamente. E tomaram estas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram a Acã e tudo o que tinha e os trouxeram ao vale de Acor. E os apedrejaram e os queimaram a fogo. Josué 7, 23, 25. Não doe objetos espirituais questionáveis para outras pessoas. Você estaria transferindo uma potencial influência negativa. Não os guarde só por precaução. Destrua-os completamente. Para objetos de valor monetário, ore primeiro. Se Deus confirmar que deve ser removido, obedeça. Sua obediência pode valer muito mais do que o valor material do objeto. Passo 3. Limpeza física como ato profético. Após remover os objetos questionáveis, faça uma limpeza física completa da casa. Isso não é apenas higiene, é um ato profético. Neemias, quando restaurou Jerusalém, primeiro limpou os escombros antes de reconstruir. Limpe cada canto, cada gaveta, cada armário. Enquanto limpa, ore. Senhor, assim como estou limpando fisicamente este lugar, limpa também espiritualmente. Remove toda influência negativa, toda presença maligna, toda maldição que possa ter sido estabelecida aqui. Passo 4. Ungindo sua casa com óleo. A Bíblia fala sobre unção de lugares sagrados. Em Gênesis 28, 18, Jacó ungiu com óleo a pedra onde teve o sonho com a escada. Não é magia, é um ato de fé que simboliza consagração. Compre um óleo puro, pode ser azeite de oliva comum. Ore sobre ele pedindo que Deus o abençoe. Então toque com uma gota de óleo nas portas de entrada da casa, nas janelas principais, nos cantos dos cômodos orando, consagro este lugar ao Senhor. Que nada entre aqui que não seja da vontade de Deus. Passo 5. Declaração bíblica sobre sua casa. Palavras têm poder criativo. Deus criou o universo falando. Jesus acalmou a tempestade com palavras. Você precisa decretar sobre sua casa o que Deus diz na sua palavra. Declare em voz alta: quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Josué 24:15. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Isaías 54:17. Passo 6. Estabelecendo Jesus como Senhor da casa. Coloque uma Bíblia em lugar de destaque. Tenha versículos bíblicos nas paredes. Toque música de adoração. Ore regularmente em cada cômodo. Torne sua casa um lugar onde o nome de Jesus é honrado, onde sua palavra é respeitada, onde seu amor é demonstrado. Agora,
Deixe-me contar um testemunho poderoso que comprova a eficácia desses princípios. Uma irmã da nossa igreja estava passando por uma sequência terrível de problemas. Doenças, brigas familiares, problemas financeiros, acidentes, tudo acontecia em sequência. Ela procurou aconselhamento e, durante a conversa, descobrimos que ela havia herdado alguns objetos da sua avó, que praticava espiritismo. Seguindo os passos que acabei de ensinar, ela removeu todos os objetos questionáveis, fez a limpeza espiritual completa da casa, ungiu com óleo e consagrou cada cômodo ao Senhor. Em menos de uma semana, os problemas começaram a cessar. Em um mês, sua casa estava irreconhecível espiritualmente. Paz, alegria, harmonia voltaram. As bênçãos começaram a fluir de forma sobrenatural. Isso não é coincidência, é obediência aos princípios de Deus, gerando os resultados que Ele prometeu. Mas quero alertar você sobre algo importante. Após a limpeza, você precisa manter a casa consagrada. Jesus disse em Mateus 12, 43, 45, que quando um espírito imundo sai de uma casa, ele procura outro lugar. E se não encontra, volta com outros 7 piores que ele. Se a casa estiver vazia, eles entram e a situação fica pior que antes. Por isso, após limpar, você precisa encher sua casa da presença de Deus. Oração constante, adoração, leitura bíblica, comunhão familiar, hospitalidade cristã. Torne sua casa um lugar onde Deus se sente bem-vindo e honrado. Talvez você esteja pensando: pastor, e se eu moro com pessoas que não são cristãs? E se moro de aluguel? E se não posso mexer em tudo? Você pode consagrar ao menos seu quarto, seu espaço pessoal. Você pode orar sobre toda a casa, mesmo que não possa remover objetos de outras pessoas. Deus honra sua fé e sua obediência dentro das suas possibilidades. Daniel orava 3 vezes por dia em seu quarto, mesmo morando na Babilônia pagã. Sua consagração pessoal criou uma proteção espiritual que nem reis puderam violar. Agora chegou o momento mais importante. Vamos orar juntos, consagrando sua casa ao Senhor. Se você tem objetos para remover, pode fazer isso após a oração. Se você já removeu, vamos agora selar espiritualmente sua casa na presença de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Senhor da minha vida e quero que sejas também o Senhor da minha casa. Perdoa-me se alguma vez permiti objetos ou influências em meu lar que não Te agradavam. Perdoa-me se, por ignorância ou descuido, abri portas para o inimigo operar em minha casa. Neste momento, eu removo espiritualmente de minha casa tudo que não vem de Ti. Quebro toda maldição, toda influência negativa, toda força espiritual maligna que tenha tentado se estabelecer aqui. Pelo poder do sangue de Jesus, ordeno que toda presença demoníaca saia agora da minha casa e nunca mais retorne. Eu declaro que minha casa pertence a Ti, Senhor. Consagro cada cômodo, cada porta, cada janela ao Teu senhorio. Que anjos do Senhor acampem ao redor da minha casa. Que Tua presença encha cada ambiente. Que Tua paz habite aqui permanentemente. Declaro que, quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Declaro que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Declaro que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que Te temem e os livra. Senhor, que minha casa seja um lugar de bênção, de oração, de paz, de amor. Que todos que entrarem aqui sintam Tua presença, que desta casa saiam apenas bênçãos e que para esta casa venham apenas as coisas que glorificam Teu nome. Abençoa cada pessoa que vive aqui. Protege-nos de todo mal. Prospera-nos em tudo. Que nossa casa seja um farol de luz em nossa vizinhança, um testemunho do Teu amor e poder. Obrigado, Senhor, porque a partir de hoje as bênçãos que estavam bloqueadas começam a fluir livremente sobre nossa família. Obrigado porque nossa casa está limpa, consagrada e protegida pelo Teu poder.
Em nome de Jesus, amém.